Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre como nasceu a filosofia. E será que a filosofia é para todos ou não? É só para alguns, para uma elite pensante. Então, a relação homem e meio ambiente é uma relação de distanciamento e de espanto. Aquilo de que o homem se espanta é que as coisas são, e que são como são. Vimos que os dois maiores filósofos antigos pensaram a origem da filosofia como espanto, como talma, talmazen, como admirar-se, se espantar diante da realidade, de não compreendê-la e querer compreendê-la. Podemos exprimir o mesmo conceito com as palavras de dois autores do século XX, o Martin Heidegger. Assim resume a pergunta filosófica fundamental: por que existe o ente, o ser, ao invés do nada? Então isso está lá em Que Cosa é la Metafísica, o que coisa é a metafísica, do Martin Heidegger, o que é a metafísica. E um outro filósofo alemão contemporâneo também, o Max Scheler, de modo ainda mais explícito escreve: a fonte que alimenta toda investigação metafísica é o maravilhamento, pelo fato de que algo, em geral, existe ao invés do nada. Então isso está lá, né? O Eterno no Homem, é uma obra aí do Max Scheler. Este volume de Scheler contém ainda o importante ensaio Essência da Filosofia e Condição Moral da Consciência Filosófica, ou do Conhecimento Filosófico. Então a filosofia é a resposta a este espanto, a esse talma grego, a essa admiração diante da realidade. Tudo ente que existe poderia também não existir, enquanto não é necessário que no passado tenha tido origem e não é necessário que continue a existir no futuro. Se quisermos exprimi-lo em termos filosóficos, devemos definir a situação como a contingência de todo o ente. O ente é o ser individual particular. Ora, todo ente contingente não pode encontrar em si a necessidade da própria existência. Então, não sou eu quem me fiz. Eu vim a ser em algum determinado momento e posso deixar de ser em outro. Então, sou um ser contingente, limitado, e não fui eu quem me produzi. Podemos ainda exprimi-lo de outro modo. Todo ente tem um ser, enquanto participa do ser. Então, o ser é o geral, o ente é o particular. Todo ente participa do ser porque existe. O ser é o geral, enquanto tudo aquilo que existe, o ente é um ser particular, individual. O ente não é o ser. Se, entretanto, não existisse o ser absoluto, nem mesmo o ente incontingente existiria. Aí nós já entramos no Tomás de Aquino, né? Porque ele vai dizer que os seres contingentes não têm em si a causa da sua própria existência. Então é necessário que haja um ser necessário. Esse ser necessário só pode ser Deus, que criou os entes contingentes como somos nós, né? O espanto ontológico encontra, portanto, uma resposta na certeza do ser. E a filosofia mesma, nesse sentido, não é outra coisa senão um discurso sobre o ser, sobre tudo aquilo que existe, sobre tudo aquilo que é. A constatação da contingência universal de todo ente é, portanto, ao mesmo tempo, o reconhecimento do ser absoluto, que existe um ser absoluto. Todo ente é contingente, portanto, existe o ser que consente ao ente existir. O ente participa do ser, o ser está presente no ente. Pouco importa que os muitos filósofos usem termos diferentes para indicar o ser. Platão chamou de ideia do bem, a ideia suprema que fica lá no mundo das ideias, né? No mundo inteligível. Isso está na República de Platão. Aristóteles chama de motor imóvel, o motor que move tudo sem se mover, e move tudo por atração, ou seja, atrai tudo para si. Que depois o Tomás de Aquino prega essa ideia para referir-se a Deus. Tudo que se move é movido por alguma coisa, e existe um motor primeiro, um motor que moveu tudo e que deu origem a todas as coisas. Esse motor só poderia ser Deus, né, em Tomás de Aquino. Então isso está lá no livro da Metafísica, onde ele aborda o problema do motor imóvel. Plotino o chama de uno. E os cristãos vão dizer que Deus é uno, mas ao mesmo tempo trino. É um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Plotino, na Eneade, né? Tem também o texto, as Enéadas de Plotino foram traduzidas e publicadas pela editora Palas Atenas em português. Spinoza chama de substância, está na sua Ética. Hegel chama de espírito, o espírito que rege o universo, rege a realidade. Isso está na Enciclopédia das Ciências Filosóficas, na parte 3, seção 3.
Jasper chama ele de todo abrangente, que abrange tudo, né? O Karl Jaspers. Isso está lá na obra Razão e Existência. Em todo caso, todos reconhecem que o objeto da filosofia é o princípio absoluto. Aristóteles dizia que a filosofia é a ciência das causas primeiras e últimas de todas as coisas. De onde veio tudo que existe e para onde que vai tudo que existe. E o que sustenta tudo que existe, a substância. O ser, portanto, é o objeto da filosofia, enquanto é a resposta ao espanto, ao trauma ontológico, o trauma do ser, sobre o estudo do ser. Enquanto reflexão de segundo grau, a reflexão ontológica, que é uma reflexão sobre o ser, esses termos são de Gabriel Marcel. A filosofia se volta para a raiz profunda de todo sentido e valor. A pergunta em torno do ser daquilo que é dado à nossa experiência, e, portanto, em torno do fundamento do ser dado, envolve a pergunta sobre o ser daquele que pergunta, que não tem qualquer sentido nem pode ser consistente, senão sobre aquele mesmo fundamento. Ambas as perguntas, com efeito, concernem ao mesmo, ao ser mesmo. Esse ipson, a ipseidade, né, a individualidade do ser, que é o ato unitário, irredutivo, formalmente antecedente e fundante de toda a distinção do ser e do pensar. Citae discurso situazione, né? Nesta monografia podemos encontrar referências às obras de Gabriel Marcel, de quem recordamos apenas o Giornale Metafísico, onde que eles tiraram a citação, a referência aqui. Dissemos que a filosofia é a atividade crítica, questionadora, duvida de tudo, mas a dúvida encontra uma limitação, ao mesmo tempo um fundamento, exatamente na ideia do ser, porque quem duvida existe, já dizia Agostinho, depois do Descartes dizer, duvido, mas penso, penso, logo existo, duvidando eu estou pensando, pelo menos meu pensamento existe. Pode-se duvidar de tudo, mas não do ser presente em toda a realidade. E na dúvida mesma. Quem duvida de tudo não pode duvidar de que duvida, não pode duvidar de que sua dúvida é a dúvida. Também a dúvida pode ser dúvida, por ser dúvida deve ser alguma coisa. O ser é, portanto, o pressuposto indubitável da dúvida. O maior filósofo italiano do século XIX, Antonio Rosmini, sublinhou como a ideia do ser é o fundamento indiscutível de todo o nosso conhecimento, enquanto antes de dizer que qualquer coisa é algo, devemos dizer que este algo é. Ao definir todo o ser existente, um homem, uma flor, uma pedra, posso abstrair de toda a qualidade particular, mas no final resta a ideia do ser, da qual não se pode abstrair, fugir. Escreve Rosmini no novo ensaio sobre a origem das ideias, tomando uma ideia de qualquer ente que queiramos e começando, por assim dizer, a distingui-la, a tentar diferenciá-la, podemos retirar dela primeiro suas partes específicas e depois as menos comuns, em seguida ainda as mais comuns. E quando nós a tivermos assim despulpada e descarnada, a última coisa que permanece, diríamos, o esqueleto comum de todas as outras qualidades que foram retiradas, é o ser. Que por isso se diz a mais abstrata de todas as ideias, sem a qual toda outra ideia e pensamento tornam-se impossíveis, enquanto ela permanece na mente, ainda que só e nua, como pode ser contemplada pela força daquela abstração. Portanto, ela não tem necessidade de outra coisa para ser intuída, ela é intuível e cognoscível e passível de ser conhecida por si mesma. Então, isso está na obra Novo Ensaio sobre a Origem das Ideias, do Rosmini, né? Deste grande filósofo italiano, foi iniciado em 1934 sob direção de Castelli, mas não foi terminado. Uma nova edição está sendo preparada por Citanova. O renascimento rosminiano no século XX deve-se a múltiplas iniciativas, por exemplo, de Siaka, presidente do Centro Rosminiano de Stresa. Aqui falando um pouquinho sobre o Rosmini, né? Mas é isso aí. Como nasceu a filosofia e qual que é a sua ideia central? É pensar o ser. O ser, aquilo que existe, que abarca e sustenta todos os entes que somos cada um de nós. Eu, o livro, o computador, o celular, são entes diferentes, mas que todos estão englobados no ser, que é aquilo que existe, que subsiste a todas as coisas. Então,
É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever e ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seu comentário e sugestões de temas e assuntos para vídeos posteriores. É isso aí, hasta la vista, babes, e até a próxima.